Ora viva, estimado telespectador da Strong Live, estamos em mais uma edição do 4 de outubro. Estamos a celebrar este ano 28 anos dos acordos de paz assinados em Roma entre o governo e a Renamo. E para falarmos daquilo que foram os preparativos, os contornos e talvez mesmo aquilo que são os avanços, desafios destes acordos, nada mais, nada menos que Raul Domingos, o homem que esteve no processo de negociação, esteve a mediar para que efetivamente se assinassem esses acordos. Sr. Raul Domingos, muito obrigado por essa oportunidade que nos dá para falarmos um bocadinho deste processo que é histórico para os moçambicanos. A primeira pergunta que eu talvez vou lhe colocar é mais ou menos o que é que marcou aquilo que eram os processos para se assinar os acordos de Roma a 4 de outubro. Bom, muito obrigado pela oportunidade e devo dizer que, primeiro, clarificar a minha posição dentro daquilo que é o processo de negociação e culmina com a assinatura do Acordo de Roma em 4 de outubro de 92. Portanto, eu estava a chefiar a delegação da Renamo, portanto, posso ser tido como um negociador por parte da Renamo. Os mediadores é uma equipa de 4, que era o Mário Rafael, um senador italiano, e um moçambicano, o Dom Jaime, arcebispo da Beira, Dom Jaime Gonçalves, já falecido, que Deus o tenha. E Dom Mateus Zuppi, da comunidade de Santo Egídio, e André Ricardi, presidente da comunidade de Santo Egídio. Esses já eram os mediadores. Portanto, eu, do lado da Renamo, era um negociador, assim como do lado do governo estava o Sr. Armando Emílio Guebuza, também como chefe da equipa do governo, como negociador. Ora, foi um processo sinuoso, levou cerca de 2 anos e 4 meses, num vai e vem, portanto íamos para Roma, nós saíamos de Maringua para Roma, 1 mês, 2 meses, voltávamos para uns 15 dias, 20 dias, retornávamos a Roma, portanto este vai e vem foram 2 anos e 4 meses precisamente. E, portanto, é um processo, as negociações praticamente é um processo de construção de confiança, porque são 2 partes desavindas em guerra que se encontrassem antes do início das negociações, cada uma das partes estaria a disparar contra o outro para matar. Mas chegados àquele estágio de negociações, portanto era um aperto de mão, conversávamos como irmãos, mas enquanto a guerra aqui em Moçambique continuava. Portanto, deve imaginar esse misto, esta emoção de estar a negociar para acabar com a guerra e depois voltar para o terreno onde que a guerra está a acontecer efetivamente, onde que, cruzando com um grupo das forças do governo, podíamos nós próprios, os negociadores, ser mortos. Portanto, foi este ambiente que caracterizou as negociações, mas aspectos importantes a destacar é aquela emoção de termos chegado ao dia 4 de outubro, com todos os protocolos assinados e chegados a um entendimento com a presença das Nações Unidas, de presidentes da SADC, o caso do presidente Mugabe e outros. Enfim, foi marcante. Eu penso que para falarmos deste processo podíamos levar toda uma tarde, todo um dia, porque são vários episódios que, se calhar, procurando recordar um ou outro, podemos fazer uma conversa, enfim, que pode... Inesgotável.
Pois, pois. Exato. Mas ainda hoje, na conferência que tivemos no Polana, onde o orador era o presidente Chissano, ele falava da questão do dia 1 de outubro, que ele chegou um pouco antes e à espera para que o acordo fosse assinado no 1 de outubro, porque tinha sido marcado 1 de outubro. Mas dizer que, na verdade, não havia uma data pré-definida, porque não é possível, numa negociação, você definir uma data que até dia tal vamos assinar o acordo. A menos que você já tenha toda a documentação pronta, o acordo já alcançado, esperando apenas a formalização, aí sim pode marcar uma data. Não, o que aconteceu foi que o primeiro encontro entre o presidente Chissano e o falecido presidente da Renamo, o presidente Jacama, aconteceu um encontro em agosto de 92, o primeiro encontro entre os dois. E nesse encontro, depois de vários assuntos abordados, chegaram ao entendimento de que cada uma das partes devia puxar para o seu lado para que até ao dia 1 de outubro se chegasse ao entendimento. Mas aquilo não bastava a boa vontade. Aliás, se fosse só pela vontade, nem um ano levávamos a negociar. Mas era preciso chegar a um entendimento. Um entendimento que ficasse registrado. Então, nessa busca de entendimento, havia situações, se eu estou recordado, a última questão que era muito sensível era a questão da administração territorial, porque a Renamo, até aos finais de 92, controlava cerca de 80% do território nacional. O governo tinha o controle das grandes cidades, das vilas, as capitais distritais, mas mesmo assim algumas capitais distritais também já estavam tomadas pela Renamo, como o caso de Mwanza, Xiringoma, Marromeu, na zona centro, Maringue, estava nas mãos da Renamo. Então, um vasto território estava sob a administração da Renamo. Então, era esta questão que ainda não estava devidamente tratada. Qual seria o tratamento depois do acordo de paz? A administração do território seria a responsabilidade de quem? Então, esta foi a grande discussão que culminou com o entendimento de que as zonas que estavam sendo administradas pela Renamo continuariam sendo administradas por homens indicados pela Renamo, mas que o Presidente da República formalmente nomeava. E assim que foram nomeados vários administradores, mas que eram indicados pela Renamo. E chegou-se a sindicar esses homens? Sim, isso aconteceu. Aconteceu. Estiveram no processo de administração do Sim, espaço territorial? durante o período de cessar-fogo até as eleições, esses homens estiveram a administrar o território que estava sob o controle da Renamo, mas nomeados formalmente pelo Presidente da República. Exato. Assinam-se os acordos. Apontava este ponto de administração territorial como um dos que levou muito tempo no processo de negociação. Houve também aqui outros aspectos que a Renamo levava para a mesa de negociações, em que também provavelmente terão arrastado as negociações por quase 2 anos. Sim, foram vários assuntos. Se for a ver os protocolos, são 7 protocolos, e se for a ver os protocolos, cada um tem a sua história. Por exemplo, o primeiro protocolo, o protocolo número 1, que é conhecido como o protocolo dos princípios fundamentais. Esse protocolo vem responder à questão da aceitação mútua.
por um lado, estava o governo que tratava a Renamo como bandidos e, por outro lado, a Renamo que não reconhecia o governo por ser um governo não eleito, a Constituição monopartidária, o presidente não eleito. Portanto, este reconhecimento mútuo levou também o tempo que levou a ser discutido, tendo sido consagrado no protocolo número 1, em que a Renamo se comprometia, depois do cessar-fogo, a trabalhar politicamente como um partido político, reconhecendo a Constituição da República, o Presidente da República, o Governo e as instituições criadas por este Governo. Enquanto que o Governo, por sua vez, se comprometia a considerar a Renamo como um partido político e a alterar todos os artigos da Constituição que estivessem que fossem contrários aos acordos estabelecidos ou alcançados. Portanto, é assim que a Constituição, em alguns artigos, foi alterada. Uma das coisas, por exemplo, a Constituição da República previa o sistema maioritário para as eleições da Assembleia da República, passou para o sistema proporcional, enfim, e várias outras questões que não me ocorrem no momento, que foram alteradas porque o acordo assim o previa e era contrário à Constituição. Portanto, a Constituição se conforma com os acordos e não os acordos à Constituição. Portanto, o acordo tinha uma força de alterar a própria Constituição. Para se chegar a este entendimento, se levou um tempo, mas felizmente, porque havia vontade política de se chegar a um acordo, houve concessões de parte a parte e foi ultrapassado este assunto. Pois, mas outros, a questão das liberdades fundamentais, dos direitos humanos, da justiça, as questões militares, as questões de garantias. Portanto, aquele problema crônico dos homens armados da Renamo vem previsto no protocolo 5, se a memória não falha, das garantias fundamentais. E uma das garantias aí colocadas previa que a segurança pessoal e imediata dos altos dirigentes da Renamo seria efetuada pela própria Renamo e a esses homens o governo iria atribuir o estatuto de polícia. Então, foi assim que se constituiu uma força de proteção da Renamo, mas que no processo de implementação do acordo não chegaram a ter o tal estatuto de polícia. E depois gerou uma controvérsia ao longo dos anos. A Renamo tem homens, até chegaram a dizer 1000 homens em Maringue, coisas assim. Mas que acredito que neste momento já está tudo ultrapassado, felizmente. Sobre a questão dos homens da Renamo, voltarmos a falar lá mais adiante. A questão que eu gostaria de colocar, Sr. Raul, é que quando se geralmente vai a uma mesa de negociações, somos obrigados a abrir mão de alguns pontos que nós levamos em detrimento efetivamente daquilo que é o nosso objetivo maior. O que é que provavelmente a Renamo terá cedido neste processo de negociação quando se esteve em Roma até que se concretizasse os acordos? É difícil eu aqui alencar aspectos que foram cedidos, mas um acordo significa um consenso
E um consenso significa ambas as partes aceitaram algo que inicialmente cada uma das partes não aceitava. Ora, todo o acordo significa cedências. Tentar aqui lembrar alguma coisa. Posso pegar, por exemplo, o próprio nome das Forças Armadas de Moçambique. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Muito engraçado a discussão sobre isto. Levou quase um mês isto. Por quê? Porque a Renamo queria Forças de Defesa de Moçambique. E o governo queria Forças Armadas de Moçambique. Então, Forças Armadas de Moçambique já existia. Era o que havia. Então, a Renamo entendia que não, que se nós formos a integrar as Forças Armadas de Moçambique, significa que nós estamos a ser integrados. Nós não perdemos a guerra. Aqui estamos a chegar a um entendimento. O que nós vamos fazer é formar um novo exército, que é composto com os homens provenientes da Renamo e os homens provenientes do governo. O governo da Frelimo, nesse caso, porque a Frelimo era partido único até 1990, quando foi aprovada a Constituição que abria o país ao multipartidarismo. Então, cada uma parte achava que não. Eles diziam que não, tem que ser Forças Armadas. E nós dizíamos não, tem que ser Força de Defesa. O nosso argumento era de que nós não queremos ser integrados, queremos constituir uma nova força. Então, se vamos sobre uma designação que já existe, significa que estamos a integrar. E eles diziam que não, vocês querem trazer aqui uma designação do apartheid. E depois chegamos a uma conclusão que hoje, olhando para trás, foi preciso levar um mês para chegar a essa conclusão, mas é o calor das emoções, aquele sentimento de eu não perdi, tentar manter a posição. Mas depois a mediação chega a uma conclusão. Olha, aqui há um elemento comum. Forças Armadas. O outro, Forças Armadas de Moçambique. O outro quer Forças de Defesa de Moçambique. Então, temos forças, elemento comum. Moçambique, elemento comum. Agora, a diferença está no Armada, o outro quer defesa. Mas se formos a ver, logicamente, que são Forças Armadas. Isso sim, são Forças Armadas. São forças para a defesa. Sim, são forças para a defesa. Então, são Forças Armadas para a defesa de Moçambique. Que tal? Ambas as partes ficamos sem argumentos. Nós que queríamos uma coisa nova, sim senhora, é uma coisa nova. Estamos a constituir, não é uma coisa que existe, nós estamos a integrar. Então, estamos a constituir as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que é a designação que é aí agora. Portanto, isto é o que me ocorre agora, por exemplo. Mas, como isto, há muitas outras coisas que foram sendo discutidas. Por exemplo, discutimos a retirada das tropas zimbabuianas. Uma altura que nós dissemos, bom, se existe boa fé de que queremos acabar com a guerra e queremos chegar a um entendimento e queremos viver juntos, reconciliados na mesma pátria, por que que uma parte tem tropas estrangeiras a combater a outra? Portanto, os estrangeiros devem ser postos de lado. Não, então, os outros queriam que, se vocês querem que os estrangeiros saiam, vamos assinar acordo de cessar-fogo. Nós dissemos que não vamos assinar acordo de cessar-fogo. Coisa disso nenhuma. O que nós queremos, em primeiro lugar, é um acordo político. Havendo um acordo político, as questões de cessar-fogo são questões meramente técnicas. E vamos chamar os peritos militares e
chegamos a um acordo como é que o processo de cessar-fogo, desarmamento e criação de novas forças armadas. Mas para chegarmos ali, primeiro temos que ter um entendimento político. Que país nós queremos depois do acordo? Então, também levou uma temporada, porque os outros também se justificavam que os imobiliários estavam em Moçambique a defender os seus interesses, que é o caso dos corredores da Beira, o corredor do Limpopo. Então, nós fizemos uma cedência, no sentido, bom, enquanto a guerra continuar, nós não vamos atacar o corredor do Limpopo nem o corredor da Beira. Então, os imobiliários que fiquem fora do jogo. Então, lá trabalhamos aspectos técnicos, quantos soldados imobiliários deviam sair, quantos deviam permanecer ao longo do corredor, mas quantos não podiam estar mais de tantos metros fora do corredor, porque na defesa do corredor, entre aspas, havia tropas imobiliárias na Gorongosa, por exemplo. Nós dizemos, o corredor não passa na Gorongosa. O que estão a fazer na Gorongosa? Então, se é para proteger o corredor, nós garantimos que não vamos atacar o corredor. Volta para o seu país. Ou, quanto muito, isto já a negociação, podem ficar não mais de 300 metros de cada lado do corredor. Coisas dessas assim. E muitas outras cedências. E de facto tem um processo longo e complexo. Até hoje há aspectos que estão ainda a ser tratados no Acordo Geral de Paz, como, por exemplo, a questão da despartidarização do Estado, a despartidarização das forças de defesa e segurança, né? Porque depois disso tudo assina-se o acordo, mas quando estávamos a constituir a nova Força Armada, por um lado, por outro lado estava a ser criada uma outra força chamada a Força de Intervenção Rápida, a FIR, que depois acho que começou por Polícia de Intervenção Rápida, depois mudou de designação para Força de Intervenção Rápida e hoje é chamada Unidade de Intervenção Rápida. Aquilo praticamente é um exército. A FRELIM transfere das Forças Armadas todo o equipamento pesado, armamento pesado, tanques blindados, vocês veem o tipo de viaturas que usam as forças de intervenção rápida, aquelas viaturas de combate, tudo passou das Forças Armadas para a tal Polícia de Intervenção Rápida. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique que nós criamos acabou sendo apenas, como se diz na gíria, para o inglês ver. Não era a verdadeira Força Armada de Defesa de Moçambique. Isso é o que tem estado, por exemplo, a complicar a situação que depois de 20 anos de paz vem a surgir a situação de Sajungira, por exemplo. Mas, enfim, falar do acordo de paz não é algo que se faz de um dia para o outro. Isto implica compromissos, implica a própria cultura de paz, implica confiança, a reconciliação, o diálogo permanente. Então tem muitos subsídios para a manutenção da paz. Mas agora que vamos celebrar, são 28 anos deste acordo, o que nos anima a dizer é que temos uma base sobre a qual convergem as nossas ideias em relação àquilo que pode ser a paz, da própria cultura de paz. E o que é que espera a confiança neste momento, envolvidos 28 anos?
foram assinados memorandos, acordos, ainda neste processo todo de se efetivar uma paz no país, uma reconciliação entre os moçambicanos. A esta altura, o que é que inspira a confiança, sobretudo para o Sr. Raul Domingos, de que os moçambicanos possam vir a gozar de uma paz completa? O que inspira a confiança é que as novas gerações, pela educação, pela cultura que se pretende imprimir, entendem que o país só pode crescer, desenvolver e oferecer o melhor que tem aos seus filhos, tendo a paz. E é por aí que acredito que as novas gerações vão procurar perpetuar esse legado, que é o legado de paz que nós deixamos, o Acordo Geral de Paz e outros acordos que foram sendo assinados, mas dentro deste quadro. O entendimento político, em algum momento, parece que ditou muito para que se chegasse a um consenso. Isto não terá, ou não terá influenciado, ou não estará influenciado para que efetivamente existam ainda essas diferenças naquilo que foram complemento dos objetivos dos acordos de Roma sobre Raul Domingos, tendo em conta que parece-me que sempre houve a prioridade de questões políticas. Nós vimos no último acordo de Maputo que parece que foi mais motivado por questões políticas. Estávamos à vista das eleições, assinou-se aquele acordo e pouco tempo depois temos essa insurgência da junta militar de Mariano Nhongo. Os outros acordos também, os outros protocolos, parece que foram mais guiados pela vontade política e não necessariamente questões técnicas. Naturalmente, porque as armas são usadas onde que o debate político esgota-se, então entram as armas. E foi assim no passado e vai ser sempre assim. Então, desde o momento que nós privilegiamos o debate político, privilegiamos o diálogo, nunca haverá o uso das armas. Portanto, a questão fundamental é política. As armas são usadas para o complemento quando o diálogo é ausente. Mas quando se assinam os acordos, a previsão é que depois das eleições sempre foi assim. Depois de cada eleição mesmo recorre-se às matas. Como ultrapassar por definitivo essa situação, Sr. Raul Domingos, e efetivamente garantir que os moçambicanos assim, que tenham uma reconciliação e não haja necessidade de resolver as diferenças com base nas armas? É privilegiar o diálogo, em primeiro lugar. Enquanto haver o sentimento de nós, o governo, e os outros, nós, o partido no poder e os outros, então esta divisão é a semente do mal, é a origem das diferenças insanáveis a partir das quais se recorre às armas. E o outro aspecto importante a destacar é a seriedade dos órgãos eleitorais. Pelas leis, nós falamos de órgãos eleitorais independentes, mas na prática nós vimos uma dupla subordinação, por exemplo, do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, que no período eleitoral é subordinado à Comissão Nacional de Eleições, portanto, que dita as regras do jogo, mas no período em que não há eleição, subordina-se à administração estatal. Portanto, esta dupla subordinação acaba sempre criando uma situação de parcialidade, porque, feliz ou infelizmente, o partido no poder é o mesmo partido desde 75. Portanto, no passado, antes da Constituição de 90, vivíamos um Estado do partido.
um partido que se outorga o único e legítimo representante do povo moçambicano. Portanto, muitas vezes tem sido difícil ao partido do poder fazer esta separação de partido e governo, de partido e Estado. Quando vamos ver os órgãos eleitorais, sobretudo a componente do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, vamos ver que este secretariado, porque pertence à administração pública ou vem da administração pública, esses indivíduos sentem-se ainda como que presos ao partido no poder, como que fiéis ao partido no poder. Então, tudo o que fazem dentro do processo eleitoral é para privilegiar o partido no poder, para se manter no poder. Nós vimos isso nas últimas eleições. Os boletins de voto andavam à solta por aí. Um documento que devia ser rigorosamente controlado, mas foram encontradas pessoas com vários boletins de voto, até marcados a favor do Partido Frelimo, e não aconteceu nada. Portanto, é aí onde que reside o problema. Temos uma polícia que ainda vive os momentos do monopartidarismo, uma polícia cujos oficiais superiores são membros do partido no poder e fazem tudo para privilegiar o partido no poder, para que ele continue no poder. Então, as eleições acabam sendo uma espécie de uma farsa, ou aquilo que, entre aspas, podemos dizer para o inglês ver, que é um país democrático, realiza eleições e eleições apenas para legitimar o partido no poder, para continuar no poder. Então, é isto que muitas vezes cria esta contradição e cria este ambiente de hostilidades político-militares. Porque, vamos pegar só um exemplo. Ao longo dos últimos 20 anos, aconteceram 4 ou 5 eleições, 20, 25 anos, 4 ou 5 eleições aconteceram neste país, mas essas eleições, todas, com exceto destas últimas, a Renamo tinha uma maioria de votos nas províncias do Centro e Norte. Em 1999 foi o cúmulo. A Renamo tinha maioria em 6 províncias: Manica, Sofala, Tete, Zambésia, Nampula e Niassa. Os assentos parlamentares eram maioritariamente da Renamo, quer dizer, em termos de percentuais, em termos de assentos, a Renamo era a maioria nessas províncias. Mas, entretanto, depois continuou sempre assim, variando, 5, 4, 6, 5, 4, 6 províncias em cada eleição, maioritariamente. Mas nas últimas eleições, porque foi aprovada uma lei da descentralização que dá a possibilidade do partido que tiver maioria numa província indicar o governador dessa província, o resultado mudou completamente. Nenhuma província a Renamo conseguiu maioria. Você pergunta, mas o que aconteceu? Alguma explicação científica? Os cientistas políticos que trabalham com dados, com estatísticas, com informações, qual é o terremoto político que aconteceu para que as populações dessas 5, 6 províncias que davam o voto maioritariamente a Renamo, desta vez não tivessem feito? Então, a única explicação óbvia que se pode encontrar é que a Frelimo, partido no poder, não quer perder o controle do país.
Então, não podia entregar, não podia deixar que nenhuma província fosse governada pela Renamo. Então, fizeram tudo. Foi o que nós assistimos naqueles jogos de boletins de voto já marcados por todos os lados, nas mãos de pessoas que não estavam na mesa de votos. Então, para dizer que o problema da justiça eleitoral é um dos problemas graves que faz com que em cada eleição seja sempre seguida de conflitos. É um novo cenário que surge nessas últimas eleições, concretamente devido à morte do antigo líder da Renamo. Surge a figura de Mariano Nhongo, mas o que leva os moçambicanos neste momento também ainda a continuarem no meio de ataques militares. Desta vez parece-me não ser propriamente a reivindicação dos resultados eleitorais. Como é que analisa esta nova figura que surge aqui a colocar, a continuar a perpetuar os ataques entre os moçambicanos? Esse é um problema interno da Renamo. Eu sempre disse isso e continuo a acreditar que esse o problema. Nós sabemos que começaram por haver acusações de que havia alguns oficiais superiores, generais, que tinham sido mortos. E mais tarde, uma das pessoas alegadamente mortas apareceu a dizer que tinha saído, estava numa outra base e estava sem comunicação, porque deixou cair o telefone na água, etc. Uma explicação pouco convincente. Mas, pronto, o importante é que apareceu e disse que estava vivo, não tinha sido morto. Portanto, desmentiu aquela informação da morte. Mas já os outros não apareceram. E penso que aquela aparição acabou abafando o assunto. Mas no coração dos homens que faziam a acusação, o assunto não ficou resolvido. Daí que se apartaram e constituíram-se em junta militar e com um dedo acusador ao líder do partido, como sendo que não está a seguir aquilo que são os ideais do seu antecessor, que é o presidente Jacama. Portanto, até hoje continua esta reivindicação, por um lado. Por outro, reivindica que deve-se renegociar os acordos, porque não estão em conformidade com aquilo que era o desejo do malogrado presidente. E mais ou menos por aí consta de que mandaram uma carta para o representante do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, e exigem a divulgação dessa carta, mas parece que o Mirko não está a fim de fazer isso. E é preciso um pouco entrar nos meandros deste conflito para perceber o que há por detrás disso tudo e encontrar a solução. A minha experiência me indica que, havendo vontade política de resolver, o assunto resolve-se. Porque o Mariano Nhongo não é uma pessoa que vem do Quênia ou do Malawi ou de outro planeta, mas é um membro da Renamo, era um homem que estava ao lado do presidente Jacama durante esta segunda luta pela democracia ou pela descentralização, como queiramos chamar, mas é um homem que se pode comunicar com ele, havendo vontade, porque estamos recordados que a liderança da Renamo, durante muito tempo, foi dando nomes
de desertores, indisciplinados, enfim, esses nomes são um pouco abonatórios e pouco conciliadores. É preciso, de facto, que haja um pouco de humildade e abertura para, de facto, poder convidar esses homens a sentar com eles e chegar a um entendimento. Provavelmente conhece um pouco do Mariano Nhongo, dos outros ainda homens armados que estão lá, que provavelmente estejam com Mariano Nhongo. Estaria disposto a integrar a uma equipe de negociações e colocar aqui aquilo que seria o cachimbo da paz entre os moçambicanos? Esse sempre foi o meu desejo. Eu sempre quis trabalhar para a paz. Se está recordado, eu já havia rejeitado há uns 2 anos atrás essa medalha, 2 ou 3 anos atrás, havia rejeitado essa medalha, porque achava que ainda não tínhamos a paz para a qual lutamos. E eu sempre me dispus a cumprir qualquer que fosse uma missão de paz. Não posso partir de casa, meter as minhas botas e entrar pelo mata dentro à procura do Nhongo para falar com o Nhongo ou para trazer o Nhongo à mesa das negociações. É preciso, de facto, que haja alguma atribuição de competências nesse sentido pelas partes envolvidas e interessadas, mas uma missão de paz é tudo que eu gosto de fazer. O Sr. Raul Domingos foi condecorado com medalha de 4 de outubro e, de facto, sentia-se um homem feliz e não levava alguma frustração digamos, por esta condecoração, mas numa altura em que o país ainda não vive uma paz efetiva. Pois, como eu dizia, já havia rejeitado, mas neste momento acho que mais do que rejeitar é preciso dar um sinal de colaboração para o alcance da paz. E esse sinal se dá acolhendo essa condecoração e colocando-se à disposição de continuar a trabalhar, porque, aliás, a condecoração 4 de outubro, primeiro grau, tem a ver exatamente com a busca da paz e a manutenção da paz. Portanto, ao receber essa medalha, coloco-me na disposição de continuar na busca e na manutenção da paz. Na qualidade dessa condecoração, temos também um processo bastante sensível, que é o do DDR. Como é que olha para este processo e qual é a visão que tem para efetivamente chegar-se a esta desmilitarização e desmobilizar-se, haver uma reintegração social e econômica destes homens residuais da RENAM que continuam nas matas? Bom, deixa-me só clarificar que a condecoração não é na condição de general ou major-general. Major-general é a minha patente militar, porque eu servi na RENAM como militar. O cargo mais alto que eu exerci foi de chefe de Estado-Maior-General das Forças da RENAM até o ano de 1988. E a condecoração é na qualidade de liderança militar. Portanto, é uma medalha de ouro de liderança militar. Portanto, a qualidade de líder militar é essa atribuição. É uma medalha que me honra bastante, o reconhecimento de ter prestado um serviço militar e uma liderança militar honrosa, porque chegamos a um bom termo, que é o acordo de paz, o próprio protocolo sobre o cessar-fogo, sobre a formação das Forças Armadas. Portanto,
isso foi feito por alguém que tem um conhecimento sobre a matéria e o Ministério da Defesa Nacional, num determinado momento, entende que devia honrar com esta condecoração. Portanto, é algo que me apraz receber e eu recebi com muito gosto, da altura, e eu ostento essa medalha. E se esteve na praça no passado 25 de setembro, devia ter me visto com essa medalha no meu casaco, porque é um galardão de honra. O que é DDR? É desmilitarização, desarmamento, desmilitarização e reintegração. Portanto, prevê este processo o desarmamento e a reintegração na sociedade de militares desmobilizados, assim como a integração nas Forças Armadas e na Polícia. Hoje não se fala muito do Serviço de Informação e Segurança do Estado, não sei porquê, se calhar deve ser uma das coisas que o Mariano Nhongo reivindica, é preciso aproximar e perceber, mas não tenho ouvido falar. Mas quero me recordar que, em vida, o presidente Jacama reconheceu que a despartidarização das Forças de Defesa e Segurança não ocorreu a contento porque não havia essa integração em todas essas Forças de Defesa e Segurança por parte de elementos provenientes da região. Estávamos à espera que os entendimentos alcançados contemplassem isso, mas quero-me parecer que apenas contempla Forças Armadas e Polícia. Mas, assim sendo, acredito que o processo está a decorrer normalmente. O único apelo que eu faço, mas me socorrendo da experiência do passado, é que estes homens precisam de sentirem-se respeitados, de sentirem-se de sentir a segurança, de ter abrigo e ter o conforto da família em termos de poder educar os filhos e ter uma assistência médica e medicamentosa. Então, se o pacote contempla isso, muito bem. Mas há um aspecto que eu tenho sido crítico, que é do uso desse mesmo dinheiro para comprar 4 barrotes e 4 chapas de zinco para cada desmobilizado e pensar-se assim de que já demos uma casa, ou mesmo como pretendem que instrumentos para iniciar a construção de uma casa. Não há nenhuma casa que se constrói com 4 chapas de zinco ou 4 barrotes. Para construir uma casa há muito mais material que se envolve. Então, era preciso se pensar de uma forma mais abrangente nesse pacote e de uma forma mais ousada. E eu, pensando em voz alta e não só, um pouco fazendo um exercício de reflexão em torno disso, eu defenderia que o empresariado local fosse chamado a participar na reintegração destes homens, apresentando projetos que podiam ser financiados. Portanto, esse dinheiro, em vez de comprar barrotes, chapa de zinco, que o guerrilheiro desmobilizado, na primeira oportunidade que tem, vai vender e vai pegar aquele dinheiro e vai fazer um uso indevido, esse dinheiro podia servir para financiar alguns empresários que pudessem acolher os desmobilizados. Portanto, lança-se uma espécie de um concurso com termos de referência
em que se chama a necessidade de acolher os guerrilheiros, dando-lhes casa, um emprego assalariado, com garantias, porque as grandes empresas, médias e grandes empresas, têm uma componente social. Garantir uma escola, um hospital, um projeto que tenha estas componentes todas, pode absorver 100, 200 desmobilizados, essa empresa pode ser financiada. Portanto, nós estamos a colocar um dinheiro a perder. Não, estamos a colocar um dinheiro que vai reproduzir. Porque o que está a acontecer agora, isso não reproduz. Quer dizer, há de chegar um momento de esgotar. No passado, como eu digo, recordo sempre à experiência do passado, porque nós já tivemos uma desmobilização no passado, deram um balde, katana, enxada, semente e um cheque para 18 meses. No fim dos 18 meses, o guerrilheiro ficou à sua sorte, abandonado. E, como consequência, voltou para o mato. Hoje estamos a falar de 5.000 homens para desmobilizar. Então, de onde é que saíram? Cada um desses homens, você vai ouvir a história dele, já está há 20 anos, 25 anos, 30 anos nas matas. Portanto, quer dizer, são os mesmos que tinham sido desmobilizados e voltaram para as matas. Por quê? Porque não se sentiram seguros, sentiram-se abandonados, não tinham garantia de sua sobrevivência, a sua sustentabilidade e pior que isso, foram humilhados, desprezados, porque o homem gosta de ser respeitado, qualquer homem. E alguns desses homens eram comandantes, e como comandantes eram merecedores de honras militares de respeito, e quando saem daí para as suas zonas de origem, os seus bairros, são vistos como bandidos e são perseguidos. Já houve casos de alguns mortos. Portanto, esses aspectos todos que devem ser cuidados neste DDR, e criar-se um acompanhamento até termos a certeza de uma total reintegração na sociedade, que é o garante da paz. Tem vontade de voltar a integrar o Partido Renamo? Já não quero falar desse assunto. Já falei muito sobre isso e já não quero falar disso. Uma mensagem para os moçambicanos alusivo a estes 28 anos, Sr. Raul Domingos. A democracia, não há democracia sem paz. Não há desenvolvimento sem paz. Portanto, todos devemos, de mãos dadas, dar o nosso melhor para que haja uma paz efetiva, para permitir que os recursos que o nosso país dispõe sejam usados para o bem de todos os moçambicanos. Muito obrigado, Sr. Raul Domingo, por esta viagem no tempo que nos concedeu para falarmos sobre os acordos de paz assinados a 4 de outubro em Roma. E, estimado telespectador, também paramos por aqui em volta daquilo que foram os grandes momentos e também recuos que marcam esses 28 anos de acordo de paz que assinalados entre a Renamo e o governo depois das hostilidades militares verificadas durante 16 anos.